divulgação científica muitas vezes apresenta a ciência como algo pronto e isento de controvérsias. Mas, na realidade, as controvérsias fazem parte da própria construção da ciência. Portanto, na divulgação científica, por um lado, é importante mostrar as controvérsias, mas também, do ponto de vista de engajamento dos diferentes públicos, o fato da gente estar trabalhando com embates de ideias é muito persuasivo do ponto de vista de uma narrativa para envolver de uma maneira apaixonada e discutindo vários aspectos da ciência e da sua inserção no tecido da sociedade. Do ponto de vista do estudo da divulgação científica, isso também é fundamental. Então, pensando em uma questão como os alimentos, que fazem parte do cotidiano de todos nós, é muito interessante você discutir alimentos e agrotóxicos, por exemplo, porque vem com uma narrativa importante, persuasiva, dizendo que os agrotóxicos são importantes para aumentar a produção de alimentos, porque há uma parcela importante da população que está passando fome, portanto, a produção de alimento poderia resolver essa questão, mas a gente sabe que a questão é muito mais complexa. Por exemplo, passa pela distribuição de riquezas, pela distribuição dos próprios alimentos. Os agrotóxicos também estão envolvidos numa questão importante de impacto ambiental, impacto na saúde humana e animal. Tem uma série de discussões nos interesses econômicos e políticos que estão por trás disso, que fazem com que as controvérsias, e no caso, as controvérsias relacionadas aos agrotóxicos, se tornem bastante interessantes do ponto de vista de estudos na área da divulgação científica. O projeto que eu desenvolvi no meu mestrado tratou sobre o tema comunicação sobre agrotóxicos. O principal objetivo do meu trabalho foi analisar como que o jornal Nexo trata, na sua cobertura, o tema agrotóxicos. Foi importante para a gente entender o cenário dos agrotóxicos no nosso país e foi assim que a gente identificou que o uso dos agrotóxicos se iniciou lá no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o principal argumento de combater a fome de sociedades que estavam em estado de calamidade e extrema pobreza. As disputas políticas que foram se sucedendo a esses fatos começaram a gerar alguns conflitos, Tudo isso culminou na Revolução Verde, que foi a modernização dos processos de cultivo. Com a Revolução Verde, o uso dos agrotóxicos se expandiu cada vez mais, o que foi fortalecendo e aumentando a importância do setor do agronegócio para a economia nacional. Com o uso excessivo desses produtos, os problemas ambientais e os problemas de saúde começaram a surgir e se tornar cada vez mais alarmante, gerando até uma lei que regula esses produtos. Atualmente existem alguns projetos que estão aí querendo fazer alterações na legislação, o que pode até gerar alguns retrocessos na nossa lei. O meu trabalho em si, a gente analisou a cobertura a partir da perspectiva do jornalismo científico, e a gente observou que o jornal Nexo aborda muito a perspectiva política-econômica dos agrotóxicos, em detrimento à perspectiva científica. Por exemplo, a novidade científica não foi abordada em nenhum dos nossos temas, A narrativa principal foi a narrativa política-econômica. Outra coisa interessante também que a gente pôde observar é a visão que o jornal deu para esses produtos. Foi mais negativa do que positiva. Frequentemente foram abordados riscos e danos e com menos frequência os benefícios e as promessas que esses produtos podem proporcionar, principalmente voltado aí para o setor econômico da nação. Os atores que foram utilizados para compor a grande maioria das fontes documentais foram outros jornais e outras agências de notícias. E com relação às vozes que foram escutadas, a maior parte foram de cientistas, o que pode conferir aí uma confiabilidade maior para as informações científicas que foram abordadas. É um tema bastante controverso, A principal controvérsia que a gente identificou é a questão do glifosato, que é um herbicida bem controverso dentro da comunidade científica, onde a gente vê trabalhos que vão apontar que esse herbicida é possivelmente cancerígeno. Por outro lado, outras agências científicas
vão apontar para a negação desse fato. Outra coisa interessante que a gente pôde observar é que a perspectiva brasileira ela foi bastante evidenciada na cobertura do jornal. Tanto o objeto que estava sendo tratado na centralidade do tema, quanto as instituições de pesquisas e os pesquisadores que foram citados, a grande maioria são brasileiros, o que mostra aí que o Nexo privilegia a realidade brasileira. Isso fortalece a ciência nacional.